Muito bem, estamos voltando aqui para a TV Brasil Central, Jornal Brasil Central, edição da noite. Hoje uma edição especial falando sobre cirurgia bariátrica. Nós estamos recebendo o cirurgião bariátrico Oscar Barroso, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, seção de Goiás. Também está aqui a psicóloga clínica Soraya Oliveira, ela que é presidente da Comissão de Especialidades Associadas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Aliás, gostaria até que a senhora explicasse para o telespectador e para nós também como é que é formada essa comissão, como é que ela trabalha nessa questão da cirurgia bariátrica. Sim, nós temos a sede das COESAs, né, que é dessas comissões especializadas em São Paulo, onde que tem algumas questões para que se possa inserir uma equipe de cirurgia bariátrica. A primeira coisa, tem que ter no mínimo experiência de 3 anos já ligado a uma equipe médica e que tenha realmente trabalhado uma experiência grande nesse campo. E de preferência que tenha feito, com certeza, na parte da psicologia, uma especialidade em distúrbios alimentares que compreende obesidade, anorexia e bulimia. Tá, e essas outras especialidades, quais são? Todas as especialidades que estão ligadas à cirurgia, como cirurgiões plásticos, endocrinologistas, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, hoje já com odontólogos especializados a isso. Então, abrange todas as áreas, todos os profissionais que estão ligados ao cirurgião bariátrico, ao tratamento da obesidade. Em algum momento, né, esses profissionais acabam ajudando no tratamento também. Doutor Oscar, eu disse no início do programa, gostaria que o senhor confirmasse os dados ou não, ou atualizasse essas informações, sobre o número de obesos que nós temos mundialmente, mas principalmente no Brasil. Já é um número preocupante, 40% da população tem sobrepeso, né, e em torno de 5% tem obesidade mórbida, é isso? Esses são números reais e preocupantes. Porque quando a gente pega a nossa população, que é um país que tem vários problemas, o número de pessoas obesas é 3 vezes maior do que o número de pessoas desnutridas. Então, o número de pessoas obesas no Brasil é cerca de 13% da população. Quando a gente pega as pessoas que estão acima do peso, as pessoas com sobrepeso, esse número vai para 40%. Então, um pouco menos da metade da população brasileira está com excesso de peso. Quando a gente pega os países da Europa, os países da América do Norte, os Estados Unidos, isso vai para mais de 50% da população, mais de 60% da população está com excesso de peso. O número de obesos mórbidos hoje no Brasil é cerca de 3%. Quando a gente pega a nossa região, a região centro-oeste, esse número de obesos mórbidos vai para 5%. Então, a nossa região é uma das regiões com o maior número de pessoas com obesidade mórbida. E um dado ainda mais preocupante... Desculpe, mas a que se deve isso? Bom, o poder aquisitivo do Centro-Oeste, puxado para o Brasília, é um poder aquisitivo maior. E a gente vê recentemente que o estado de Goiás, Goiânia, é uma capital onde há muitas disparidades no que diz respeito ao aspecto social e econômico. E essas pessoas obesas mórbidas, elas estão inseridas principalmente nos extremos, na classe A e na classe E. Então, a qualidade do alimento muito proteico, muito calórico, para os pacientes da classe A são importantes, assim como os pacientes mais gordurosos ou ricos em carboidratos, que é o macarrão, farinha, arroz, que são mais utilizados pela classe E. Mas eu falando, Paulo, sobre o número muito preocupante é o número de crianças obesas. O número de crianças obesas, ele triplicou nas últimas décadas. Então, nós estamos vendo que essas crianças obesas, elas irão se tornar adultos obesos. E vai chegar um ponto que os sistemas de saúde, eles não vão conseguir tratar o tanto de pessoas obesas e as doenças que a obesidade traz. E o comodismo também leva muito a isso, né? O tal do fast food é uma loucura, quer dizer, as pessoas não estão almoçando direito, as pessoas estão comendo, elas estão se empanturrando com coisas na rua, sem se preocupar com a qualidade da alimentação. Então, vamos, Big Mac para cá, sanduíche dali, enfim, se come de tudo, mas não se alimenta. Comer muito não significa alimentar bem, não é verdade? Isso tem causado problemas seríssimos aí. Nós já não temos a educação alimentar perfeita, por questão cultural, e já temos a influência externa de consumismo que leva a isso. O que pode ser feito para consertar isso, doutor? Bom, na Europa já existe o imposto da gordura. Eles estão discutindo esse imposto
de maneira a sobretaxar os alimentos que possuem um valor calórico maior. Então, hoje em dia, os alimentos com elevado valor calórico, eles são mais baratos. O arroz, o macarrão, a farinha são alimentos com elevado valor calórico, bolacha, e são baratos. Então, a tendência é fazer com que os outros alimentos fiquem mais baratos, alimentos mais saudáveis, e esses alimentos com valor calórico maior, que eles sejam sobretaxados e que esse imposto seja revertido em medidas educativas, né? Existem projetos também no sentido de impedir a vida de guloseimas, de refrigerante em escolas, em regiões próximas a essa escola, e também inserir a figura do nutricionista para crianças, no sentido de instruir, dar essa educação. Essa preocupação já existe no Brasil. Já existe. Já existe no Brasil. O que o senhor acha de medidas, doutora Soraya, o que o senhor acha de medidas como recentemente a gente viu nos Estados Unidos, uma faculdade, né, proibindo o ingresso de alunos com obesidade mórbida? Eu acho que todo tipo de exclusão é muito perigosa. Eu acho que excluir um paciente ou um indivíduo... Quer dizer, nem era obesidade mórbida, tão daquelas acentuadas, mas eram os gordinhos. Os gordinhos não podem entrar em... Eu não me lembro o nome da faculdade agora, mas é nos Estados Unidos. Sim, eu particularmente acho que todo tipo de exclusão não é permitida, principalmente no que se diz a obesidade, né? Porque a obesidade é uma doença para ser tratada e não ser excluída. Mas serviu pelo menos para chamar a atenção da discussão, né, doutor Oscar? Sim. Porque as pessoas, Estados Unidos principalmente, né, Bodoni, como disse ele, quer dizer, lá o paraíso do consumo, né, das pizzas, dos hambúrgueres, não é isso? O pessoal não tem por hábito ter ninguém para cozinhar em casa, come na rua. E como tudo que é bom para os Estados Unidos acaba sendo bom para o Brasil, não é isso? Exatamente. O que tem de ruim é bom para nós, a gente acaba copiando e corre esse risco também, né, doutor Oscar? Claro. De ter uma população cada vez mais gordinha, mais cheia. A gente tem aqui, nessa reportagem, dois personagens, né, que estão preocupados com o peso e que procuraram, né, a medicina para ver se resolve, através dessas cirurgias, o problema dessas mesmas pessoas. Confiram uma que está perto de fazer a cirurgia e outra pessoa que já fez a cirurgia agora recentemente e diz como é que está se sentindo. Veja só. A ansiedade, o prazer em comer fez com que Antônio Carlos ficasse acima do peso. O advogado conta que tentou emagrecer fazendo exercícios físicos e também dietas, mas não conseguiu. Com o tempo foram surgindo os problemas de saúde em consequência da obesidade. Hérnia de hiato, refluxo e, aproveitando, se for possível, fazer a retirada da vesícula em virtude de pedras. Então, apareceu essa oportunidade aí, esses três que eu falei, eu aproveito para ter a redução, fazer a redução do estômago e corrigir também a obesidade, melhorando a qualidade de vida. A opção pela cirurgia bariátrica veio depois que alguns amigos fizeram e tiveram resultado. Durante 2 meses, Antônio Carlos fez vários exames. Passou por consultas com cardiologista, endocrinologista, além do acompanhamento de psicóloga e nutricionista. Conversei com algumas pessoas que operaram, foram bem-sucedidas. Inclusive, foi até unânime, ninguém se arrependeu de ter feito a cirurgia. Pessoas que têm pouco tempo, pessoas que têm muito tempo, quer dizer, mais de ano de cirurgia, e todas são satisfeitas e apenas se arrependem de uma coisa, de não ter realizado antes. Para o advogado, emagrecer é questão de saúde. A estética fica em segundo lugar. Acredito que a qualidade de vida vai melhorar bastante, outros problemas como pressão alta, questão da hérnia de hiato também pode ser corrigida. Enfim, ter uma qualidade de vida superior.